Você já ficou olhando para o telefone esperando uma mensagem que sabia que não ia vir? Já sentiu aquela mistura estranha de esperança e dor que aparece toda vez que o nome de uma pessoa específica passa pela sua cabeça? Já tentou parar de pensar em alguém e descobriu que quanto mais você tentava, mais aquela pessoa ocupava cada canto da sua mente? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está fraco, você não está exagerado. Você só é humano. E está exatamente no lugar certo. Existe uma dor que pouquíssimas pessoas conseguem nomear com clareza. Não é a dor de perder. É a dor de não conseguir soltar. É aquela sensação sufocante de que se você abrir a mão, algo essencial vai embora junto. Que sem aquela pessoa, aquele relacionamento, aquele vínculo que um dia foi tão real, você não vai saber mais quem você é. Que uma parte de você vai partir junto com ela. Essa dor tem um nome. Chama-se apego. E o apego é talvez a forma mais cruel de sofrimento humano, porque se disfarça de amor. Porque a sociedade inteira te ensinou que amar é segurar, que amar é não deixar ir, que amar é lutar até o fim por quem você ama. E quando você finalmente solta, sente que traiu o próprio coração. Mas e se tudo o que te ensinaram sobre isso estivesse errado? Há mais de 3.000 anos, um homem que já havia amado mais do que qualquer um de nós jamais vai amar. Que já havia perdido o suficiente para entender o peso do apego e que tinha uma sabedoria sobre o coração humano que atravessou milênios sem perder uma gota de verdade. Escreveu uma frase que mudou a forma como eu entendo o amor para sempre. Neste vídeo você vai descobrir o que essa frase significa na prática. Porque soltar alguém não é fraqueza, mas sim o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar. E como essa sabedoria milenar pode transformar a forma como você se relaciona com as pessoas que ama, a partir do momento em que este vídeo terminar. Se você está segurando alguém que já foi embora, ou tentando entender por que uma perda dói tanto, ou simplesmente querendo aprender a amar de uma forma que liberte em vez de aprisionar, fique até o fim. O que vem a seguir foi escrito para o seu coração. A dor que ninguém te ensinou a sentir. Ninguém te ensina a soltar. A escola não ensina. A família raramente ensina. E a cultura que você absorveu desde criança, através de músicas, filmes e histórias de amor, ensinou exatamente o oposto. Ensinou que amor verdadeiro é eterno, que quem ama de verdade não desiste, que soltar é sinônimo de fraqueza, de derrota, de não ter lutado o suficiente. E então, quando a perda chega, e ela sempre chega, você não sabe o que fazer com ela. Ninguém te preparou para esse momento. Ninguém te disse que ia doer dessa forma, que você ia acordar de madrugada com o coração acelerado, sem saber exatamente por quê. Que ia evitar certos lugares, certas músicas, certos horários do dia, porque cada um deles carrega uma memória que dói mais do que você consegue suportar. Que ia verificar o perfil dessa pessoa nas redes sociais mesmo sabendo que cada vez que fizesse isso, ia sair pior do que entrou. Isso não é loucura. Isso é o apego fazendo exatamente o que foi programado para fazer. O apego emocional é uma das experiências mais universais da existência humana. Toda pessoa que já amou de verdade conhece essa sensação de não conseguir desligar, de continuar conectada a alguém mesmo quando a razão diz claramente que aquela conexão já não faz bem, de carregar dentro do peito um peso que ninguém de fora consegue ver, mas que está presente em cada respiração, em cada silêncio, em cada momento em que a vida para. E você se pega pensando nessa pessoa de novo. O problema não é sentir isso. O problema é acreditar que sentir isso significa que você deve continuar segurando, que a intensidade da dor é uma prova de que você não deveria soltar, que se dói tanto é porque ainda vale a pena lutar. Mas a Bíblia vê essa dor de uma forma completamente diferente. E quando você entender o que Salomão descobriu sobre o amor verdadeiro, vai perceber que a dor que você está sentindo não é um sinal para segurar, é um sinal para finalmente aprender a soltar. E esse ensinamento começa com um homem que amou mais do que qualquer um e perdeu o suficiente para entender o que o amor realmente significa. O homem mais sábio do mundo e o que ele descobriu sobre o amor. Salomão não era apenas um rei, era um homem que havia experimentado o amor em todas as suas formas, profundidades e contradições. A Bíblia conta que ele amou intensamente, que construiu relacionamentos que marcaram a sua história e que, em meio a toda a sua sabedoria e toda a sua riqueza, também conheceu de perto a dor de amar sem ser correspondido da forma que esperava, de segurar o que não podia ser segurado e de aprender da forma mais difícil que existe, que o amor verdadeiro e o apego
São coisas completamente diferentes. Foi desse lugar de experiência real, não de teorias, que Salomão escreveu Provérbios 17:17. Uma frase que, em pouquíssimas palavras, carrega uma das verdades mais profundas que já foram escritas sobre o amor humano. O amor verdadeiro ama em todo o tempo, e o irmão nasce para a hora da angústia. Leia de novo. Devagar. O amor verdadeiro ama em todo o tempo. Não ama quando é conveniente. Não ama quando recebe amor em troca. Não ama apenas quando a outra pessoa está presente e acessível. Ama em todo o tempo, inclusive no tempo da ausência, inclusive no tempo da perda, inclusive no tempo em que soltar é o único ato de amor que ainda resta. Salomão escreveu isso depois de observar durante décadas como os seres humanos se relacionam entre si. Observou os que amavam com as mãos abertas e os que amavam com as mãos fechadas, os que construíam vínculos que libertavam e os que construíam vínculos que aprisionavam. E o que ele descobriu foi uma verdade que contraria tudo que a cultura popular ainda hoje insiste em nos ensinar. O amor que aprisiona não é amor, é medo disfarçado de amor. Quando você segura alguém com força, não é porque ama demais, é porque tem medo demais. Medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de que sem aquela pessoa específica, você nunca mais vai encontrar o que encontrou nela. E esse medo, por mais real e por mais intenso que seja, não tem nada a ver com o amor que Salomão descreve em Provérbios 17:17. E é exatamente aí que está a raiz de tudo. Porque enquanto você não entender a diferença entre amar e apegar, vai continuar confundindo os dois. E essa confusão vai custar caro, muito mais caro do que você imagina. O que o amor verdadeiro realmente significa segundo a Bíblia. A palavra amor é uma das mais usadas e uma das menos compreendidas da língua portuguesa. Você diz que ama pizza, diz que ama o seu time de futebol, diz que ama a sua mãe e diz que ama a pessoa que está te fazendo sofrer agora. A mesma palavra, carregando significados completamente diferentes, sem que ninguém perceba a contradição. A Bíblia não comete esse erro. No texto original em que Salomão escreveu os Provérbios, o amor ao qual ele se refere em Provérbios 17:17 é um amor que escolhe, que decide, que age independentemente do que recebe em troca. Não é um sentimento que vem e vai de acordo com as circunstâncias. É uma postura diante da vida e diante do outro que permanece mesmo quando tudo ao redor muda. Pensa na diferença na prática. O amor que depende de retorno diz assim: eu te amo enquanto você me faz feliz, enquanto você está presente, enquanto você me escolhe de volta. No momento em que qualquer uma dessas condições desaparece, o amor desaparece. Isso não é amor, é uma transação emocional disfarçada de amor. O amor que a Bíblia descreve funciona de forma completamente diferente. Ele não desaparece quando a outra pessoa muda, não some quando a relação termina, não se transforma em ódio quando a dor aparece. Ele permanece como uma escolha consciente de querer o bem do outro, mesmo quando esse bem significa abrir mão da própria presença na vida dessa pessoa. É por isso que soltar alguém pode ser um dos atos de amor mais profundos que existem. Quando você percebe que a sua presença na vida de alguém está causando mais dor do que alegria, que o vínculo que vocês têm está impedindo essa pessoa de crescer, de ser livre, de encontrar o que realmente precisa. E ainda assim você continua segurando porque não consegue suportar a ideia de ficar sem ela. Você não está amando essa pessoa. Você está amando a sensação que essa pessoa te dá. E essa é uma diferença que muda tudo. O amor verdadeiro, segundo a Bíblia, é capaz de dizer: eu quero o seu bem, mesmo que o seu bem não inclua a minha presença. E essa frase, por mais simples que pareça, é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode aprender a sentir de verdade. Porque soltar é o ato mais corajoso que existe. A sociedade criou uma narrativa muito conveniente sobre o que significa ser forte num relacionamento. Forte é quem luta. Forte é quem não desiste. Forte é quem manda mensagem mesmo sem resposta. Quem aparece mesmo sem ser chamado. Quem continua amando mesmo quando tudo indica que aquele amor já não tem mais para onde ir. E quem solta é fraco. Quem solta desistiu. Quem solta não amava de verdade. Essa narrativa é uma mentira e ela tem destruído pessoas silenciosamente há gerações. Pensa com cuidado no que realmente exige mais coragem. Segurar é fácil. Segurar não exige que você enfrente o vazio que vem depois. Não exige que você se pergunte quem você é sem aquela pessoa. Não exige que você construa uma vida nova
a partir de algo que quebrou. Segurar é doloroso, mas é conhecido. E o ser humano prefere a dor conhecida ao vazio desconhecido quase sempre. Soltar é diferente. Soltar exige que você olhe para o vazio nos olhos e decida caminhar em direção a ele, mesmo sem saber o que vai encontrar do outro lado. Exige que você confie que existe vida depois dessa perda, mesmo sem nenhuma garantia de que isso é verdade. Exige que você abra mão do controle sobre algo que você amava profundamente e entregue esse amor nas mãos de algo maior do que você mesmo. A Bíblia chama isso de fé, e fé exige uma coragem que pouquíssimas pessoas conseguem encontrar dentro de si mesmas sem ajuda. Em Provérbios 17:17, Salomão não está dizendo que o amor verdadeiro segura para sempre. Está dizendo que o amor verdadeiro permanece mesmo quando a forma do relacionamento muda. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim reconhecer que o melhor que pode fazer por essa pessoa e por você mesmo é soltar. Esses dois sentimentos não se contradizem. Eles coexistem no coração de quem já entendeu o que o amor realmente significa. Existe um momento específico na vida de quem está nesse processo em que algo muda internamente. Não é um momento dramático, é um momento silencioso em que você percebe que continuar segurando está custando mais do que você tem para dar. E que soltar não vai destruir o amor que você sente. Vai transformá-lo em algo muito mais leve do que o que você carrega agora. O apego que se disfarça de amor e destrói relacionamentos. Ele chega silenciosamente. Não se anuncia. Não aparece com uma placa dizendo: "Eu sou o problema". Ele se instala devagar, nos pequenos gestos do dia a dia, nas verificações constantes do telefone, na ansiedade que aparece quando a outra pessoa demora para responder, na necessidade de saber onde ela está, com quem está e o que está pensando. E porque tudo isso vem embalado numa sensação intensa que parece amor. Você não percebe que o que está sentindo já deixou de ser amor há muito tempo. O apego é o amor que perdeu a liberdade. A psicologia moderna e a sabedoria bíblica chegam à mesma conclusão por caminhos diferentes. O apego emocional não nasce do amor que você sente pelo outro. Nasce do medo que você sente por você mesmo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser abandonado. Medo de que sem aquela pessoa específica, você nunca mais vai encontrar o que encontrou nela. Você conhece os sinais, mas talvez nunca tenha os nomeado dessa forma. É o ciúme que aparece sem motivo real e que você justifica como prova de amor. É a necessidade de validação constante que faz com que você precise ouvir que é amado várias vezes ao dia para se sentir seguro. É a dificuldade de respeitar os espaços do outro, porque quando ele some por algumas horas, a ansiedade sobe a um nível que você não consegue gerenciar sozinho. O amor verdadeiro, segundo a Bíblia, não precisa controlar porque confia, não precisa vigiar porque respeita, não precisa sufocar porque sabe que o outro é uma pessoa completa e não uma extensão de si mesmo. O amor verdadeiro quer a liberdade do outro tanto quanto quer a própria liberdade. O apego não abre portas. O apego coloca mais fechaduras. E o momento mais cruel do apego é quando ele te convence de que soltar significa que você não amou de verdade. Essa voz é a voz do medo, não a voz do amor. E aprender a distinguir entre as duas é o trabalho mais importante que você vai fazer na sua vida inteira. O que acontece com a sua alma quando você finalmente solta. Ninguém te conta o que acontece depois. Todos falam sobre a dor de soltar, sobre o vazio que vem, sobre as noites difíceis e os momentos em que você vai questionar se tomou a decisão certa. Mas pouquíssimas pessoas falam sobre o que acontece do outro lado desse processo, sobre o que nasce dentro de você quando você finalmente abre a mão e deixa ir. O primeiro sinal não chega como alegria, chega como silêncio. Um silêncio interno que você não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido como era. A ansiedade constante que ocupava cada espaço da sua mente começa a diminuir. Não some de uma vez. Diminui devagar, como uma tempestade que vai perdendo força gradualmente, até que em determinado momento você percebe que o céu está mais claro e não consegue identificar exatamente quando a chuva parou. Depois do silêncio, vem a clareza. Você começa a enxergar com uma nitidez que o apego não permitia. Começa a perceber quem você é quando não está completamente focado em outra pessoa. Começa a redescobrir gostos, interesses, sonhos e partes de si mesmo que foram sendo silenciados ao longo do tempo. A Bíblia descreve esse processo de uma forma que nenhum livro de psicologia conseguiu superar.
Em Salmos 23, Davi fala sobre vales de sombra e morte, pelos quais é necessário passar para chegar a pastagens verdejantes. Soltar alguém que você amava é atravessar um vale. É escuro, é assustador, é solitário de uma forma que dói em lugares que você nem sabia que existiam dentro de você. Mas o vale tem outro lado, e quem atravessa chega a um lugar que não existiria sem a travessia. O que nasce do outro lado não é indiferença, não é esquecimento, é uma versão mais madura, mais livre, mais consciente desse amor. Um amor que aprendeu a existir sem precisar controlar, que aprendeu a querer o bem do outro sem precisar ser o responsável por esse bem. E junto com essa maturidade, vem algo que talvez seja o presente mais inesperado de todo esse processo. Você começa a se relacionar com você mesmo de uma forma diferente. Começa a perceber que a pessoa que você estava procurando no outro estava dentro de você o tempo inteiro. E no próximo tópico, você vai receber algo concreto para começar esse processo ainda hoje. Como aplicar essa sabedoria na sua vida a partir de hoje? Conhecimento sem aplicação é apenas conforto temporário. Você pode ouvir as verdades mais profundas que existem sobre o amor e ainda assim sair deste vídeo exatamente igual ao que entrou. Se não, transformar esse conhecimento em movimento real na sua vida. O primeiro passo é nomear o que você está segurando. Pegue um papel, escreva o nome dessa pessoa ou dessa situação que você não está conseguindo soltar. Escreva ao lado o que você sente quando pensa nela, não o que você acha que deveria sentir. O que você realmente sente. Medo, raiva, saudade, esperança, confusão. Tudo o que aparecer, esse exercício vai tirar o apego da escuridão onde ele opera com mais poder e trazê-lo para a luz onde você pode finalmente vê-lo pelo que ele realmente é. O segundo passo é criar distância intencional. Não estou falando de ódio. Não estou falando de apagar memórias ou fingir que o que você viveu não foi real. Estou falando de criar espaço físico e mental para que o processo de soltar possa acontecer. Isso significa parar de verificar o perfil dessa pessoa nas redes sociais. Significa guardar as fotos que ficam te prendendo no passado. Significa evitar os lugares e as músicas que funcionam como gatilhos. A Bíblia não chama isso de fraqueza. Chama de sabedoria. Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o perigo e se refugia. Criar distância intencional é um ato de prudência espiritual e emocional. O terceiro passo é o mais difícil e o mais transformador de todos. Entregar não significa desistir de si mesmo. Significa reconhecer que existe algo maior do que a sua capacidade de controlar essa situação. A sabedoria bíblica chama esse algo de Deus. E o convite que os provérbios fazem repetidamente é o convite para confiar num cuidado que vai além da compreensão humana, para abrir as mãos não para o vazio, mas para uma presença que promete estar exatamente ali quando você finalmente soltar. Esses 3 passos não vão eliminar a dor, mas vão transformar a qualidade dessa dor. De uma dor que paralisa para uma dor que move, de uma dor que aprisiona para uma dor que ensina. A conclusão que transforma conhecimento em paz. Você chegou até aqui, e isso já é um ato de coragem. Não é fácil sentar com essa dor. Não é fácil olhar para ela de frente sem fugir para a distração, para a negação ou para a fantasia de que as coisas vão voltar a ser o que eram. Você ficou, você ouviu, e alguma coisa dentro de você está diferente agora. Talvez você ainda não consiga nomear o que mudou, mas mudou. E essa mudança é o começo de tudo. Salomão escreveu Provérbios 17:17 para pessoas exatamente como você. Pessoas que amaram de verdade e que estão aprendendo da forma mais difícil que existe. Que amar de verdade às vezes significa soltar. Que o amor mais profundo que um ser humano pode oferecer a outro não é o amor que segura, mas o amor que liberta. A paz que você está buscando não está do outro lado de um retorno. Não está numa mensagem que ainda não chegou. Não está numa conversa que vai resolver tudo, ou numa segunda chance que vai consertar o que quebrou. A paz que você está buscando está do outro lado de uma decisão. A decisão de parar de lutar contra o que já aconteceu e começar a construir o que ainda pode acontecer. A Bíblia promete em Filipenses 4:7 uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, que não some quando a vida muda, que permanece mesmo no meio da dor, porque vem de uma fonte que nenhuma perda humana consegue secar. Essa paz não é conquistada, é recebida. E ela começa a ser recebida no exato momento
em que você abre as mãos e deixa ir. Hoje, antes de dormir, faça uma coisa só. Sente em silêncio por 5 minutos, sem telefone, sem música, sem distração, e diga em voz alta ou apenas dentro do seu coração estas palavras: eu escolho soltar. Não porque não amei, mas porque amei o suficiente para deixar ir. Não sei o que vem depois, mas escolho confiar que o que vem depois é melhor do que o que estou segurando agora. Esse é o começo da paz que Salomão prometeu. Esse é o começo da vida que está esperando por você, do outro lado dessa dor. Antes de sair, deixa nos comentários a resposta para esta pergunta: qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que precisava soltar algo ou alguém que amava? Sua resposta vai ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo a se sentirem menos sozinhas. E às vezes saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para encontrar a coragem de seguir em frente. Nos vemos no próximo vídeo.